Oi, eu tava, na semana passada eu fiquei de postar um resuminho para vocês de estatística, que é o assunto que a gente viu das aulas 103 a 110, né? Então, se você quer se aprofundar mais, você vai pegar o material dessas aulas, vai assistir os vídeos dessas aulas. Aqui eu vou fazer apenas um resumo, os tópicos principais para fixar, tá bom? Então, falando sobre estatística, o que é estatística? Estatística é uma parte da matemática, um ramo da matemática que coleta, organiza e analisa dados, informações e representa esses dados através de tabelas, através de gráficos. Para quê? Para que possa tomar decisões em relação àquilo que foi coletado e organizado ou pesquisado, tá bom? Então, nós estamos já acostumados, desde muito pequenos, né, a ter contatos com gráficos, a ter contato com tabela. A gente vê isso na TV, a gente vê isso nos livros de geografia, né, nos livros de português, a gente vê tabelas também. Agora, falando sobre o corona, a gente vê lá sobre essa pandemia, né, a evolução dos casos no Paraná, a gente vê gráficos representando isso no Brasil, pode comparar e diferenciar, né? Ah, tá subindo, ah, tá descendo. Esse momento agora também é um momento de pesquisas eleitorais, né? Nós estamos agora no momento eleitoral, então a gente vai começar a ver esses tipos de pesquisa na TV, representados através de tabelas, tá? Então a gente já está acostumado com essa linguagem e ela não é muito estranha para nós, nem muito difícil. Então, compreender essas informações que são exibidas em tabelas e gráficos é muito importante. Por que é importante? Porque é uma maneira rápida de você coletar informações. Então, eu faço uma pesquisa, eu posso pegar os dados daquela pesquisa e escrever todas num texto só. Só que para você conseguir esses dados, você vai ter que ler o texto todo. Ou eu posso pegar esses dados e montar uma tabela ou montar um gráfico, que é uma linguagem mais simples. Quando o gráfico é bem feito, quando a tabela é bem pensada, ela se torna uma maneira rápida e simples de você coletar informações. Mais simples e mais rápido do que consultar, por exemplo, um texto longo a respeito disso, tá bom? Então, estatística é a parte da matemática que trabalha com gráficos, tabelas, coleta informações, organiza, analisa as informações. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um gráfico. Eu não preciso falar muita coisa para você, te dar muitas informações a respeito desse gráfico. Por quê? Porque quando você olha para esse gráfico, você consegue retirar informações. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, ó. Por exemplo, sobre o que trata esse gráfico? Ó, se você olhar o título, você vai dizer, vai saber que é sobre a faixa etária dos alunos do ensino médio de uma determinada escola, tá? Como que está organizado aqui, ó? Ah, ó, foi organizado assim por quantidade de alunos. Eu olho esse eixo aqui, ó, eu vejo que aqui tem quantidade de alunos. E em grupos, né? Foi agrupados turno da manhã e turno da noite. No turno da manhã, eu estou verificando alunos até 16 anos, de 16 a 18 anos e acima de 18 anos. Todo mundo junto? Não, olha a legenda aqui, ó. Os alunos que estão, as colunas que estão em preto com uma marquinha branca, representam os alunos do primeiro ano do ensino médio. As colunas cinzas representam os alunos do segundo ano do ensino médio. E a última coluna, terceiro ano do ensino médio, tá? Então, eu tenho aqui, numa rápida olhada, informações. Eu preciso entender isso que eu estou lendo, tá? Então, se eu faço a seguinte pergunta para você, ó, vamos lá aqui, ó. De acordo com esse gráfico, é o mesmo gráfico que eu estava mostrando lá para vocês, tá? Quantos alunos com idade acima de 18 anos estão matriculados no segundo médio, no segundo ano do ensino médio nessa escola? Eu vou voltar aqui porque esse gráfico está maior. Primeira informação, segundo ano, coluna cinza. Eu quero saber alunos acima de 18 anos. Opa, tá?
Acima de 18 anos na manhã eu tenho aqui, acima de 18 anos, ó, na manhã, aqui no centro, e acima de 18 anos à noite eu tenho aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer para responder essa questão aqui, ó? Eu vou pegar a quantidade de alunos que estão no segundo ano, acima de 18 anos, no turno da manhã. Então, para isso, eu vou pegar uma régua, um lápis e vou acompanhar essa linha aqui, ó, até a quantidade de alunos e eu vou verificar que são 7 alunos acima de 18 anos na manhã. Agora, e à noite? À noite é mais, ó. Então, coluna cinza. E eu vou também acompanhando a linhazinha ali e vou verificar 30, 31, 32, 33. Então, são 7 alunos de manhã e 33 alunos à tarde. O que eu vou fazer para responder isso? Vou somar 7 mais 33, que vai dar 40. Quantos alunos, então, estão matriculados acima de 18 anos no segundo ano do ensino médio nessa escola? 40 alunos. Foi difícil de responder isso? Não. Por quê? Porque, eu espero que não, né? Porque eu já estou acostumada a fazer leituras de gráficos, tá bom? Mas é muito importante que a gente olhe por inteiro, título, legendas, preste atenção, porque o gráfico vai te dar a informação que você precisa. Da mesma forma, tabela, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma tabela que mostra o número de medalhas olímpicas conquistadas em 2012 nos Jogos de Londres, né? Então, eu tenho aqui, ó, Estados Unidos, China, tá vendo que essa tabela tá bem organizadinha? Ó, ouro, prata, bronze. Se eu perguntar assim para vocês, quantas medalhas o Brasil conquistou em 2012? Ao todo, ó. Aí você vai lá, ó, aqui embaixo. 3 medalhas de ouro, 5 de prata, 9 de bronze, que dá um total de 17 medalhas, tá? Então, é importante que você consiga extrair informações da tabela lá. Aqui está dizendo assim, ó, a diferença entre o total de medalhas conquistadas pelo Reino Unido e pela Itália foi de... Então, olha só, preste atenção no que o texto diz, tá? No que a questão está perguntando. Primeiro fala de diferença. A diferença entre o Reino Unido e a Itália é uma subtração entre o total de medalhas. Então, olha lá, qual é o total de medalhas do Reino Unido? Qual é o total de medalhas da Itália? Então, aqui, ó, o total de medalhas do Reino Unido é 65, tá? Soma pronta aqui, ó. O total de medalhas da Itália é 28. A diferença entre o Reino Unido e a Itália vai ser 65 menos 28, que vai dar quanto? 37. A resposta aqui que a gente teria seria a alternativa C, tá? O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer a leitura do gráfico, a análise desse gráfico, análise da tabela, leitura da tabela, ok? Vamos continuar? Então, assim, ó, primeiro que a gente falou ali foi sobre coleta, foi sobre análise de dados diferentes, né? E leitura. Agora, como que esses gráficos são produzidos? Como que essas tabelas são produzidas? Então, muitas vezes pode ser através de uma pesquisa, tá? Uma pesquisa estatística, para estudar alguma característica, algum dado. Então, eu tenho algum dado que eu quero pesquisar, que eu quero saber, então eu organizo uma pesquisa, tá? Essa pesquisa é feita de que maneira, ó? Voltando aqui, ó, para estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que pode ser pessoas, resultados ou objetos. Quando eu falo de pesquisa, eu não falo só pesquisa de pessoas. Eu posso pesquisar quantas marcas de um produto de beleza tem numa determinada loja, né? Então, eu posso pesquisar pessoas, eu posso pesquisar resultados, eu posso pesquisar objetos, isso pode variar, tá bom? Numa pesquisa. O que eu tenho que considerar numa pesquisa? População e amostra, tá? Então, vamos retomar a pesquisa anterior. Essa pesquisa anterior fala da faixa etária dos alunos do ensino médio de uma escola. Quem que é a população aqui que foi analisada? A população analisada aqui foram todos os alunos do ensino médio. Então, não precisou alguém sair lá perguntando a idade dos alunos do ensino médio. Por quê? Porque no rol de matrículas da escola a gente já tem essa informação, tá?
Então, foi pego essa informação, foi coletada essa informação lá do rol de matrículas e foi organizado esse gráfico. Esse tipo de pesquisa aqui, ó, em que eu pego toda a população, eu chamo esse tipo de pesquisa censitária, onde todo mundo é pesquisado, todo mundo é contado ali na minha pesquisa. Mas, vamos pensar um pouquinho agora. Se eu quiser fazer uma pesquisa agora, nesse momento eleitoral, sobre a preferência dos eleitores de Pinhais quanto à prefeitura, né, em que prefeito eles vão votar, não é prático, não é barato sair organizar uma pesquisa que vai perguntar a todos os eleitores de Pinhais. Então, nesse caso, como que as pesquisas são organizadas? Eu pego uma amostra da população. O que é uma amostra da população? É uma parte da população com as mesmas características, tá? Então, ó, a minha população é tudo isso daqui? A população de Pinhais é cento e tantos mil pessoas? E eu não vou fazer uma pesquisa com cento e tantos mil eleitores. Acho que nem tem tudo isso de eleitor, né? Eu vou pegar uma amostra. Então, eu posso, de repente, fazer uma pesquisa com 1.000 eleitores. Ok? Tá? E aí, como que eu faço? Essa amostra ela tem que ser representativa. Se você quiser adentrar mais ao assunto, você vai lá nas aulas, tá? Essa é a aula 106. Essa amostra pode ser casual, eu posso fazer um sorteio, né? Ela pode ser sistemática ou estratificada, com S mesmo, tá? Um extrato, eu posso pegar uma porcentagem representativa. Então, o que seria o ideal numa pesquisa, né? Para minha amostra? Que eu faça uma proporção da população. Então, quantos bairros eu tenho em Pinhais? Então, eu vou fazer uma pesquisa com 1.000 eleitores. É interessante que a metade seja homem, metade seja mulher. Isso quem decide é o pesquisador, né? Mas assim, será que o eleitorado feminino é o mesmo, pensa da mesma forma que o eleitorado masculino? Tá? Faixas etárias diferentes. Então, eu pego diferentes faixas etárias, masculino, feminino, de diferentes bairros. Tudo isso totalizando 1.000 eleitores. Se eu fizer essa pesquisa só no Veisópolis ou só no Jardim Cláudia, talvez o resultado seja diferente. Então, quanto mais representativa for a minha amostra, mais fiel vai ser o resultado da minha pesquisa, ok? Aqui eu tenho um exemplo, falando de população, né? Uma empresa está verificando a pertinência da implantação de uma consultoria nutricional para os seus funcionários. Uma das pesquisas realizadas foi em relação à massa, ao peso, né? Dos seus funcionários. Para isso, pesquisaram 50 trabalhadores dos 250 funcionários registrados nessa empresa. Com base nessas informações, responda: qual é a população da pesquisa? A população é o total das pessoas que eu tenho interesse. Então, a minha população seria de 250 funcionários. Qual é a amostra? A amostra é a parte que eu selecionei para pesquisar, que no nosso caso aqui é 50, tá? Para fixar, falando um pouquinho de pesquisa censitária, quando envolve todos, pesquisa amostral, quando eu retiro uma amostra, porque é muito dispendioso, não é possível consultar todo mundo, e população e amostra, tá? Conjunto dos elementos, conjunto de todos os elementos que têm a característica de interesse de uma pesquisa. Isso é uma pesquisa, isso quer dizer o quê? O conjunto dos elementos, isso é população, todos, né? Tipo de pesquisa que envolve toda a população. Opa, população censitária. Quando envolve todo mundo, a gente vai lembrar de censo, envolve todos, né? Tipo de pesquisa que envolve parte da população. É uma pesquisa amostral. E parte da população de interesse para a pesquisa, amostra. Aqui a gente tem as respostinhas, né? Só para terminar lá, organização de uma pesquisa. Então, quando eu vou organizar uma pesquisa, o que eu tenho que ver? Primeiro, o que eu desejo pesquisar, né? Qual que é o meu objetivo de pesquisa? Isso é a intencionalidade. Qual é a intenção da minha pesquisa? Escolha da variável. A variável é aquilo que eu vou observar, olhar, né? O público, por exemplo, a variável pode ser o sexo, né? Então, eu vou pesquisar onde? Entre mulheres, entre homens, entre jovens, entre velhos, idosos, né? Essas são as variáveis que eu vou considerar, né?
vou determinar a diferença entre raças, tá? São as variáveis. Também tem uma aula falando sobre isso. A escolha da amostra, quanto por cento, qual percentual, quanto que eu vou pesquisar, a pesquisa em si, que é o que você, quando você vai lá a público fazer a pergunta ou você vai coletar os dados. Tabulação é a organização desses dados e a inferência quer dizer o que você vai fazer com relação aos resultados que você obteve, tá? Depois que uma pesquisa foi feita, eu tenho o rol. O que quer dizer o rol? É quando eu vou organizar os dados que eu obtive, né? Coloco lá as quantidades em ordem crescente, em ordem decrescente. A tua organização é o rol. E a frequência é a quantidade de ocorrências que aquilo aconteceu, né? Então, assim, a frequência pode ser absoluta. Vamos voltar lá naquele exemplo lá do ensino médio. Eu posso dizer que 7 alunos estudam no ensino médio da manhã, naquele colégio. Ou ela pode ser relativa. Ao invés de eu falar 7, fala assim, ó, 2%, não é isso, tá? Só joguei uma porcentagem aqui. 2% dos alunos acima de 18 anos estudam de manhã no segundo ano do ensino médio, tá? Uma porcentagem. Então, sempre que falar que é absoluta, eu tô falando da quantidade, do número, e sempre que eu falar em relativo, eu tô falando em porcentagens, tá? Vou voltar aqui, vou passar um pouquinho, porque não quero que meu vídeo fique muito longo. E o que eu faço com esses dados, né? Esses dados, eu organizo eles em tabela, ó, por frequência absoluta ou por frequência relativa, que é o exemplo que eu tenho aqui, tá bom? Ó, frequência absoluta é quantidade de números, frequência relativa porcentagem, ou eu transformo eles numa linguagem visual chamada gráfico, né? E os gráficos também, eles têm vários tipos de gráficos, né? Eu tenho gráfico de colunas, esse histograma aqui, eu poderia ter um gráfico de setores, que é o famoso gráfico de pizza, tenho ainda o gráfico de linha, que é um gráfico quando ele analisa a variação de um dado, tá? Então, é sobre isso que se trata a estatística. Belezinha? Fiz um resuminho, não consegui fazer mais curto, mas eu acho que vai ajudar, tá bom? Dúvidas a respeito vocês podem entrar em contato comigo. Abraços para todo mundo.